Que tipo de avaliação precisa ser feita com um aluno com deficiência para saber quais são as suas necessidades pedagógicas? Será que ele tem que ser avaliado por um especialista? Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cláudia Lopes e aqui nesse vídeo eu vou defender que a avaliação que um aluno com deficiência precisa é a mesma que todos os alunos precisam. É a avaliação pedagógica feita pelo professor da sua sala de aula a partir dos conteúdos do currículo que ele e todos os seus colegas devem aprender. Uma das consequências da exclusão desses alunos com deficiência da escola é que ficou disseminada a crença que a sua aprendizagem era uma questão apenas de especialistas. Nisso a escola comum se vê impotente ou sabendo menos diante dessa questão e deixa de aplicar os seus instrumentos pedagógicos para aqueles alunos que estão atualmente, nos dias de hoje, vivendo a inclusão escolar, estão na escola compartilhando os tempos e espaços escolares com todos os alunos. Essa forma de pensar que os alunos com deficiência deveriam ser tratados à parte em escolas especiais disseminou também a crença que para instrumentalizar o trabalho com eles é necessário de um laudo, um diagnóstico descritivo de quais seriam as suas deficiências para que então o professor de conhecimento dessas informações pudesse realizar o seu trabalho pedagógico. Então, para estabelecer essa diferença, eu vou falar um pouco de como isso era visto e de como isso deve ser visto hoje com a questão da inclusão escolar. Ou seja, como era visto quando a educação de crianças com deficiência era campo exclusivo das escolas especiais e como deve ser hoje em que essas crianças estão na escola comum. Geralmente, quando a escola suspeitava que aquele aluno tinha alguma deficiência ou alguma dificuldade mais acentuada, fazia o encaminhamento desse aluno para algum especialista. Então pedia que a família levasse para fazer uma avaliação psicológica, uma avaliação neurológica ou mesmo psiquiátrica. Muitas vezes também ele poderia ser encaminhado para setores de serviços especializados que faziam esse tipo de diagnóstico. E ele era testado então numa perspectiva clínica, ou seja, sozinho numa sala, ele e o examinador, com testes padronizados que não necessariamente repetem ou ecoam aquilo que é trabalhado na escola comum. E a partir dessa testagem, feita por profissionais da clínica, como psicólogos, neurologistas, fonoaudiólogos, enfim, mas que não tinham essa articulação com a escola, tinham uma outra perspectiva de avaliar mais as capacidades do indivíduo, é emitido um laudo. Esse aluno tem uma deficiência intelectual, grau leve ou grau moderado. E a partir disso, então, a escola era informada e o que fosse ser encaminhado com o aluno também era informado para a escola. Ou seja, a escola acabava exercendo um papel bastante passivo para quem, de fato, tem a maior parte da atuação com esse aluno. Se a gente está falando de uma atuação pedagógica, nós estamos falando da presença desse aluno durante o período escolar, né? Então a escola precisa ser o ator mais bem informado nesse cenário. Muitas vezes também a escola recebia informação ou tinha a perspectiva de aquele aluno não ficar na escola, ser encaminhado para um serviço especializado, uma classe especial, uma escola especial, onde ele receberia um outro tipo de educação, outro tipo de intervenção pedagógica. Então, eu acho que são três aspectos que precisam ser destacados nessa forma anterior da escola funcionar, né? Anterior ao paradigma da inclusão escolar, que são importantes de destacar. O primeiro é a falta que eu já mencionei, que é a falta de autonomia da escola sobre as decisões educacionais que deveriam ser tomadas com o aluno.
O aluno era encaminhado e isso era decidido numa instância externa, a escola era apenas informada para dar andamento daquilo que foi decidido. Um outro efeito bastante negativo desse tipo de prática é que a escola acabava se desresponsabilizando sobre a educação de algum desses alunos. Então era uma espécie de divisão que se estabelecia. Alguns alunos são meus, a responsabilidade pedagógica com eles é minha, e alguns alunos são da educação especial. Então não sou eu quem devo organizar a sua aprendizagem, isso deve ser informado a mim por médicos, por psicólogos, enfim, por outros profissionais, uma vez que esse aluno necessita de algo especializado que eu não posso fornecer aqui na escola. E a terceira questão, que é uma decorrência das anteriores, é que esse tipo de ideia é incompatível com a ideia da educação inclusiva, ou seja, que todos os alunos frequentando a escola devem ter as suas necessidades educacionais avaliadas pela escola. É importante deixar claro, então, que qualquer acompanhamento clínico que o aluno faça não substitui a escola. Com a educação inclusiva, deve ficar claro para todos os envolvidos que a frequência à escola é fundamental, é obrigatória, é um direito desse aluno. Uma vez que na frequência à escola aparecem as questões dos desafios educacionais, de como introduzir ali um conteúdo, quais são as estratégias a serem utilizadas, essas decisões são de competência da equipe escolar e não de competência das outras equipes que podem eventualmente acompanhar esse aluno. Assim, a grande avaliação, a maior, a mais importante avaliação a ser feita pela escola e é a qual vai ser dada a maior importância no trabalho educacional com o aluno, é a avaliação pedagógica. Eu já citei aqui no canal, em outro vídeo, a resolução número 2 de 2001, que tem vários artigos que já foram ultrapassados por legislações posteriores. Ela fala sobre avaliação de necessidades educacionais especiais, mas ela tem um artigo interessante, que é o artigo 6º, que fala como deve ser feita a avaliação das necessidades educacionais. E deixando bem claro que o centro dessas decisões é a escola, auxiliada pelos outros setores, como a saúde, o esporte, o Ministério Público, enfim, qualquer outros setores sociais que possam estar envolvidos naquele caso específico daquele aluno. Mas o centro da avaliação é a escola, e a partir da experiência dos seus profissionais é que vão ser tomadas as decisões educacionais para esse aluno. Também já falei em outro vídeo sobre a questão dos laudos clínicos na escola e do alcance que eles devem ter. Devem ser informações a serem avaliadas pela equipe escolar, porém não são eles que são decisivos no encaminhamento educacional das ações a serem tomadas com um aluno. Eles são mais uma informação e na escola eles não têm a importância das informações educacionais, pedagógicas, da avaliação pedagógica, da observação do professor. A importância dos laudos clínicos na escola ela é secundária e deve ser utilizada com bastante cuidado, até para que não surja uma rotulação do aluno em nome desse tipo de avaliação. Vou falar então um pouco agora sobre o que eu estou querendo dizer como avaliação pedagógica. De uma forma bem simples, né? Isso não é uma novidade para a escola, isso é a base do seu trabalho. A avaliação pedagógica é aquela que se presta a diagnosticar a situação atual de um aluno para que se tomem decisões em relação à sua aprendizagem. Como aquele aluno será ensinado, quais são as estratégias que deverão ser utilizadas. Ela faz parte, ela deve ser encarada como um processo contínuo, ou seja, a avaliação, a intervenção, depois reavaliação, nova intervenção e assim por diante. É a avaliação pedagógica, portanto, que guia o trabalho do professor, ela orienta o trabalho do professor. É o instrumento que ele utiliza
para poder tomar as suas decisões em relação à aprendizagem de um determinado aluno. E a avaliação pedagógica, eu costumo dizer que ela é composta de 3 etapas que são bastante básicas, ainda que mude a forma como elas são enunciadas em diferentes orientações didáticas, mas são 3 etapas que são bastante básicas. Em primeiro lugar, é importante descobrir o que é que o aluno sabe. Em segundo lugar, se saber com clareza o que é que deve ser ensinado para o aluno, ou seja, o currículo. E em terceiro lugar, definir a estratégia que será utilizada. Então nós temos aqui o que o aluno sabe, aquilo que o professor quer ensinar, e a forma de realizar esse processo é através de uma estratégia que será escolhida, avaliada como a melhor intervenção para que esse processo se efetue. Eu vou falar brevemente, então, sobre essas 3 etapas do processo da avaliação pedagógica. Em primeiro lugar, a questão de definir o que é que o aluno sabe. Isso parece uma coisa bem óbvia, mas na prática, quando a gente está falando de alunos que têm alguma deficiência ou alguma diferença mais significativa, isso parece um tanto quanto complicado. Muitas vezes a escola consegue falar bem sobre o que o aluno não sabe, mas não consegue dizer aquilo que ele sabe, quais são as suas potencialidades, o que ele faz. O que acaba acontecendo é que a escola consegue enxergar bem, definir o déficit do aluno, mas não consegue ver a sua potencialidade. Focando então nessa falta, no que ele não faz, não se consegue ter um olhar claro sobre o que ele faz, e é apenas sabendo o que ele faz que isso vai poder ser avaliado e relacionado com aquilo que ele precisa aprender. Vamos imaginar um exemplo. Um professor, a fazer uma avaliação com um aluno, observou que esse aluno não sabe contar até 10. Então, eu se perguntar para esse professor, o que esse aluno sabe? Ele responde, ele não sabe contar até 10. Sim, mas o que é que esse aluno sabe? Ele tem a ideia de que quando ele está contando até 10, ele está fazendo uma sequência. Ele já conseguiu estabelecer a diferença entre número e numeral. Ele consegue saber que quando ele fala um número, ele está se referindo à quantidade. Ele já conseguiu observar essa correspondência entre um numeral e uma quantidade. Enfim, tem uma série de questões que, quando a gente diz que um aluno sabe contar até 10, nós estamos pressupondo que esse aluno já domine. No caso desse aluno que não domina, é fundamental a gente entender, a gente tem que destrinchar aquela avaliação. Não saber contar até 10, na verdade, nos informa muito pouco sobre o que o aluno sabe. A gente precisa entender como ele está se relacionando com os números, como ele está conceituando os números. E muitas vezes o professor não faz esse processo. E aí ele perde essa primeira etapa, que é essencial para o desenvolvimento das etapas subsequentes. É fundamental descobrir o que o aluno sabe. Nesse caso, o que ele sabe sobre números, sobre numerais. A segunda questão é saber aquilo que vai ensinar, ou seja, qual é o currículo para todos os alunos da escola. Observe que eu estou falando de currículo para todos, não estou falando de currículo adaptado para alunos com deficiência. Não, esse é um conceito que já foi ultrapassado. É importante que se olhe para um currículo que atenda todos os alunos, porque do ponto de vista da concepção do currículo, ali estão dadas as noções obrigatórias, básicas, que todos os alunos devem dominar, tenham ele ou não deficiências. É fundamental se lembrar e enfatizar esse ponto, porque muitas vezes o professor se vê diante de um aluno que não domina conceitos básicos e ele acha então que ele tem que selecionar conteúdos simples para ensinar esse aluno. Aí ele deixa o currículo de lado e começa a trabalhar uma coisa que não foi pensada a partir do currículo.
foi pensada como uma coisa que é fácil para que aquele aluno possa fazer. E isso é um erro. Vamos aprofundar um pouquinho o exemplo que eu dei, a partir do que está sendo discutido com a Base Nacional Curricular Comum, que foi aprovada em 2017 e serve como referência para os estados e municípios definirem os seus currículos regionais. Em relação ao conteúdo de matemática do ensino fundamental, a base curricular define 5 unidades temáticas a serem trabalhadas com os números. São elas: números, geometria, álgebra, grandezas e medidas e probabilidades e estatística. A partir dessas unidades temáticas são definidos os objetos de conhecimento, que são os conteúdos, sobre os quais a criança deve dominar determinadas habilidades. Habilidades entendidas aqui como aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos. Então vamos observar a unidade temática números. Um objeto de conhecimento, o primeiro objeto de conhecimento dessa unidade temática é a quantificação de elementos de uma coleção. Estimativas, contagem 1 a 1, pareamento ou outros agrupamentos e comparação. E a habilidades que os alunos devem dominar a partir desse conteúdo contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento e outro agrupamento. Uma outra habilidade é estimar e comparar quantidades de objetos de 2 conjuntos, em torno de 20 elementos, por estimativa ou por correspondência, 1 a 1, 2 a 2, para indicar tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade. Então observe que nas próprias habilidades definidas sugeridas pela base curricular, tem vários caminhos para o professor especificar melhor o que é não contar até 10. O aluno, por exemplo, consegue estabelecer essa diferença ao observar 2 conjuntos, um ali tem 3 elementos, outro tem 5, ele consegue saber quem tem mais, quem tem menos, ele consegue juntar 1 a 1, ou seja, sem perder o foco no currículo, que é essa defesa que eu estou fazendo aqui, o professor consegue avaliar um aluno que tem dificuldades bem básicas num determinado campo, um aluno que não conta até 10, mas consegue especificar melhor qual é a dificuldade. Então ele não está fazendo uma adaptação curricular, ele está utilizando o currículo nessa avaliação. Vocês percebem que isso muda totalmente o olhar, né? Não se trata de deixar o aluno pintando triângulos, não, ele tem que aprender, ele tem que dominar essa habilidade de quantificação, de comparação. E por fim, a terceira questão, uma vez que isso seja identificado, a necessidade educacional do aluno seja identificada, é buscar a melhor estratégia de intervenção. Isso é um assunto que não é novidade para o professor, porém muitas vezes ele se sente despotencializado quando se trata de um aluno que tem uma dificuldade mais expressiva. Ele fica buscando em instâncias externas um saber que ele mesmo já detém. Então não se trata de buscar uma estratégia especial. É até difícil definir o que seria uma estratégia especial para trabalhar com um aluno especial. É uma coisa muito abstrata e descolada da realidade. Mas definir quais são as estratégias pedagógicas para trabalhar com aquele aluno, uma vez que eu tenho as suas necessidades educacionais levantadas. Então, como é que eu posso trabalhar essa quantificação, essa correspondência numeral-número? Eu deixo mais claro essa dificuldade e no meu repertório como professor existem vários elementos para eu trabalhar com esse aluno, porque é o que eu trabalho com todos os alunos. É importante então que o professor coloque em jogo estas habilidades, essa sua habilidade em escolher estratégias eficientes. E dessa forma então experimente, avalie, reavalie, assim como ele faz de forma corriqueira no processo de aprendizagem de qualquer aluno. Dessa maneira, o professor e a escola se responsabilizam diante desse aluno com deficiência, com uma diferença expressiva, e também se potencializam. Ele não é mais aquele que fica passivo esperando que alguém diga a ele como fazer, mas ele é alguém que sabe fazer utilizando os seus próprios instrumentos.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro a importância de fazer a avaliação pedagógica dos alunos com deficiência na escola. E a gente se encontra então nos próximos vídeos. Até lá!